Bom dia, boa tarde, boa noite. Neste vídeo iremos falar sobre a teoria da biogênese. E da teoria abiogênese, consiste no surgimento espontâneo da vida. Também falaremos sobre os experimentos dos seguintes cientistas: Red, Pasteur, Oparin e Haldane. Falaremos na ordem cronológica do surgimento das teorias. Bom, vou falar um pouquinho sobre o francês Louis Pasteur, que nasceu em 1822 e morreu em 1895. Como cientista adepto da teoria biogênica, deixou um marco para a própria ciência, pois conseguiu provar definitivamente que os seres vivos se originam somente a partir de outros seres vivos. Conseguiu demonstrar conclusivamente a impossibilidade da geração espontânea da vida, hipóteses tão defendida pelos abiogenistas de sua época. Seus experimentos foram incentivados pela Academia Francesa de Ciências na década de 1860, que oferecia um prêmio a quem realizasse um experimento definitivo sobre a real origem dos micro-organismos. Vou falar agora sobre o seu experimento de uma forma um pouco, digamos, detalhada. Usando 4 frascos de vidro em que seus gargalos foram esticados e curvados no fogo, após todos terem sido enchidos com caldo nutritivo, ele partiu desse ponto, fervendo o caldo nutritivo de cada um dos 4 frascos, até que saísse vapor dos gargalos longos e curvos. O próximo passo foi deixá-los esfriar. Depois de um certo tempo, um certo período, Pasteur observou que, embora todos os frascos estivessem em contato direto com o ar, nenhum deles apresentou um micro-organismo. Pasteur então quebrou os gargalos de alguns frascos e observou que em poucos dias seus caldos já estavam completos de micro-organismos. A ausência de micro-organismos nos caldos que estavam nos frascos, cujos gargalos eram curvos e longos, com a presença desses seres nos frascos cujos gargalos foram quebrados, mostraram que o ar contém micro-organismos e que eles, ao entrarem em contato com o caldo nutritivo, desenvolvem-se. Nos frascos que apresentavam gargalo curvo e longo, os micro-organismos não se conseguiram chegar até o líquido porque ficaram retidos no filtro, formado pelas gotículas de água, que apareciam no pescoço do frasco durante o resfriamento. Nos frascos que tiveram o seu pescoço quebrado, o filtro formado pelo vapor deixou de existir.
deixando o líquido vulnerável aos micro-organismos do ar, que, uma vez em contato com o líquido, encontraram condições adequadas para o seu desenvolvimento. A partir desse experimento, Pasteur mostrou que um líquido, ao ser fervido, não perde a força vital, como defendiam os adeptos da abiogênese, pois quando o pescoço do frasco é quebrado, após a fervura desse líquido, ainda aparecem seres vivos. Dessa forma, Pasteur sepultou de vez a teoria da abiogênese, ou geração espontânea, que admitia que os seres vivos se originavam a partir da matéria bruta. E é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Vou falar um pouco mais sobre a teoria de Oparin e quem fez a teoria, que é o próprio Oparin. Oparin nasceu em Urgs, na Rússia, em 2 de março de 1894 e acabou falecendo em 21 de abril de 1880, já com seus 86 anos. Ele foi um biólogo químico e um bioquímico russo, considerado um dos precursores dos estudos sobre a origem da vida. Segundo Oparin, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, e no início sua temperatura era muito elevada. O esfriamento e a solidificação da crosta ocorreram mais tarde, por volta de 2,5 bilhões de anos. As temperaturas do planeta iam diminuindo gradativamente, e com isto, a água que evaporava se condensava na atmosfera e caía novamente sob forma de chuva, que evaporavam novamente, pois as suas temperaturas ainda eram muito elevadas. Nessa época, aconteceram tempestades torrenciais todos os dias durante milhões de anos. Alguns cientistas acreditavam que cerca de 1.018 toneladas de matéria foram agregadas ao planeta Terra através de colisões com asteroides. Essas colisões provocavam um aumento na temperatura na atmosfera primitiva do nosso planeta. Eles teriam metano, amônia, hidrogênio e vapor de água sob altas temperaturas e em presença de centelhas elétricas. Os raios ultravioletas e raios ultravioletas. Tais gases teriam se combinado originando aminoácidos que ficavam flutuando na atmosfera. Com a saturação e umidade da atmosfera, começaram a ocorrer as chuvas. Os aminoácidos eram arrastados para o solo. Submetidos ao aquecimento prolongado, os aminoácidos combinavam-se uns aos outros, formando proteínas. As chuvas levavam as rochas e conduziam as proteínas para os mares. Surgia uma sopa de proteínas nas águas mornas e dos mares primitivos. As proteínas dissolvidas em água formavam os colóides. Os colóides se interpenetravam e originavam os coacervados que englobavam as moléculas de nucleoproteicas. Depois organizavam-se em gotículas delimitadas por membrana lipoproteica. Surgiam as primeiras células. Essas células pioneiras eram muito simples e não dispunham de um equipamento enzimático capaz de realizar a fotossíntese. Eram, portanto, heterotróficas. Só mais tarde surgiram as células autotróficas mais evoluídas, e isso permitiu o aparecimento dos seres de respiração aeróbica. Atualmente se discute a composição química na atmosfera primitiva do nosso planeta, preferindo alguns admitir que, em vez de metano, amônia e hidrogênio e vapor de água, existissem monóxido de carbono, dióxido de carbono e nitrogênio molecular e vapor de água. Oparin não teve condições de provar sua hipótese, mas em 1853, Stanley Miller, na Universidade de Chicago, realizou uma experiência e colocou no balão de vidro metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Submeteu-os a aquecimento prolongado por uma centelha elétrica.
na alta tensão cortava continuamente o ambiente onde estavam contidos os gases. Ao fim do certo tempo, Miller provou o aparecimento de moléculas de aminoácido no interior do balão, que se acumulavam no tubo em forma de U. Não vou aprofundar muito sobre o Miller, porque vai ficar muita coisa em um só vídeo. Então, eu vou focar mais no Oparin e só na teoria, que na época ele não teve condições de provar, porque não tinha meios para ele investir nessa tecnologia, não tinha essa tecnologia ainda. Então, vai ficar por aí o vídeo. Em 1920, os cientistas Oparin e Haldane desenvolveram paralelamente trabalhos correlacionados, propuseram uma hipótese sobre o surgimento da vida na Terra. Apesar das diferenças em síntese, concordavam que o fenômeno teria iniciado a partir da molécula orgânica, presente na atmosfera primitiva, posteriormente percoladas ao oceano, combinando-se às substâncias inorgânicas. Segundo eles, ocorriam na Terra primitiva intensos processos vulcânicos, emitindo grande quantidade de gases, metano, amônia, gás hidrogênio e água, suspensos na atmosfera por ação da força gravitacional. Aumentavam proporcionalmente a concentração conforme as frequentes erupções que ocorriam. Acredita-se que o ambiente era bastante redutor, consequente da inexistência ou baixa concentração de gás oxigênio. Na época, após as constantes oscilações térmicas, passou a Terra por estágio de resfriamento, ocasionando as precipitações, acumulando água nas depressões da crosta terrestre, surgindo os quentes e rasos mais primitivos. A atmosfera do planeta, desprovida da camada de ozônio, era constantemente bombardeada com radiação ultravioleta e descargas elétricas. Essas condições intempestivas propiciaram agitação e energia suficiente para as moléculas suspensas iniciarem arranjos mais complexos. Pela ação da chuva, as moléculas orgânicas eram então arrastadas para os mares, que pela ação de tempo transformam-se em imensa sopa nutritiva, rica em compostos orgânicos, eventualmente formando os coacervados. Os coacervados são sistemas semi-isolados, além das reações químicas em seus interiores, e intercambiavam substâncias com o meio. A hipótese de Oparin e Haldane equipou o surgimento de sistemas semelhantes aos coacervados, evolutivamente mais elaborados, provavelmente constituídos por lipídio, proteína e ácido nucleico. Então esse foi um pouco sobre a teoria de Haldane. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a relação em que essas teorias têm entre si. Vou começar falando um pouco sobre Redi. Francesco Redi foi um biólogo italiano. Ele foi responsável pela queda da reputação da abiogênese. Ele colocou pedaços de carne em 2 frascos. Um frasco ficou aberto e outro coberto com uma gaze fina. Ele observou a partir disso que os 2 frascos estavam rodeados de moscas, mas só haviam moscas na carne do frasco aberto, provando assim que a vida só provém de vida, pois só houve o surgimento de larvas no frasco aberto. Louis Pasteur realizou uma teoria diferente para provar a mesma coisa, que a vida somente provém de outra vida. Ele colocou um líquido nutritivo dentro de um frasco com um pescoço longo. Depois, o gargalo do frasco foi alongado e o líquido nutritivo foi fervido. O líquido nutritivo permaneceu sem micro-organismos. Quando o frasco foi quebrado e o ar entrou em contato com o líquido, surgiram micro-organismos, provando que eles vinham do ar. Ou seja, Pasteur e Redi estão relacionados, pois fizeram testes para provar a teoria da biogênese, provando que a vida só surge de matéria viva, quebrando a teoria da geração espontânea. Então, basicamente a relação deles é isso. Ambas teorias provaram a teoria da biogênese, mesmo que de maneira diferente, têm o mesmo intuito. Agora eu vou falar sobre a relação entre a teoria de Haldane e Oparin. John Haldane e Oparin fizeram trabalhos paralelos também. Eles concordavam que a origem da vida teve início num fenômeno que ocorreu por meio de moléculas orgânicas presentes na atmosfera primitiva, que depois percolados ao oceano iriam se combinar com substâncias inorgânicas, como já dito nas apresentações
do início do trabalho. O Parin e Haldane tentaram provar que a vida vem de qualquer matéria, mesmo inorgânica. Aí que está a relação entre os dois trabalhos, mesmo sendo paralelos, tem o mesmo sentido. Eles foram pilares na geração da geração espontânea, ou seja, a teoria da biogênese. E nesse sentido que está o relacionamento entre elas, pois mesmo que de teorias diferentes na prática, tem o mesmo sentido e assim estão totalmente relacionadas, pois dizem sobre a mesma teoria, que é a da abiogênese. Nosso vídeo. E é isso aí. Se puder dar like, será muito bom. Se você é aquele cara pimpão, dá um joinha aí, meu irmão. Mas se Nossa. puder, Inscreve se no não canal gostar, e já é. pode dar dislike com uma crítica construtiva. É isso aí, você vai pedir.